dois, três, testando. Fala, ouvintes da Rádio Sarau, tudo bom com vocês? Aqui é Marcelo Figueiredo, cordelista e membro da Rádio Sarau. E estamos felizes pela atenção de vocês ao nosso projeto e hoje já estaremos apresentando o nosso terceiro episódio. Não é verdade, Caio? É isso aí, Marcelo. Fala, galera da Rádio Sarau. Aqui é Caio Bispo, professor de filosofia e amante das artes. Estamos juntos aí para o terceiro episódio, recheado de muitas atrações interessantes, muitos artistas interessantes que vão estar conosco hoje, né, Marcelão? Exatamente, vamos começar por uma poetisa natural de Ibotirama, que o nosso projeto tem o objetivo de evidenciar os artistas e a arte que tem sido produzida aqui na nossa região. E ela, Ilka Carvalho, que é poeta, que é escritora, inclusive lançou recentemente um livro e vai trazer sua apresentação agora. Olá, ouvintes! Olá, pessoal da Rádio Sarau, obrigada pelo convite. Eu sou Ilka Carvalho, sou poeta e escritora, tenho 20 anos, cresci em Ibotirama, sou de lá e hoje em dia moro em Salvador, fazendo UFBA, faço BI de Artes. E hoje eu trouxe um poema para vocês sobre metas de início de ano que a gente sempre faz. E esse poema é para te lembrar das suas metas, não se esqueça dela, viu? E é assim: tenho pensado em tantas metas, tenho pensado em me surpreender. Planejei ser mais esperta, me obriguei a só viver. Quero acreditar em mim, quero ter certeza de onde vou chegar. Quero não precisar de Dramin para quando eu tiver dinheiro para viajar. Torço para que a ansiedade me esqueça e para que a terapia sempre me salve. Espero que minha paz só floresça, que eu não me perca do meu coração-chave. Quero estar mais perto dos que eu amo, quero saber dos detalhes do dia. Preciso sempre cuidar com quem eu chamo para contar as minhas alegrias. Nunca me esquecer de quem me acorda e quem também me põe para dormir. Viver é para quem pinta e borda, é para ter com quem morrer de rir. Acreditar no meu potencial como quem acredita no filho numa competição. Eu sou um coração artesanal. Eu vou onde guiar a navegação. Preciso lembrar dos meus choros passados e da força que me sustenta. Às vezes de travesseiro molhado, mas sempre de fé atenta. Nenhuma dor no mundo precisa ser eterna, nem mesmo a que me sangra agora. Eu luto para minha felicidade ter perna e alcançar onde me apavora. Pretendo não desistir e nem morrer esse ano. Se eu tropeçar, que eu consiga subir. Se eu morrer, que eu morra rimando. Obrigada, a arte salva. Valeu. Muito legal a participação da Ilka Carvalho. Ela fala sobre muitas coisas importantes nesse momento, né? Da gente principalmente continuar acreditando, não perder as esperanças, tratar as nossas metas com seriedade, buscar os nossos objetivos, né? Não sucumbir à ansiedade. E principalmente, acho que o recado do final da Ilka foi muito interessante, né? A arte salva. Não é isso, Marcelão? Você tá por aí? Marcelo, você caiu? Já tá gravando, hein? Já tá gravando? Então, gravador que está gravando aqui no nosso ambiente, tu gravas a minha voz, o meu verso e meu repente, mas gravador tu não gravas a dor que meu peito sente. Tu gravas em sua fita com a maior perfeição o timbre da minha voz e minha fraca expressão, mas não gravas a dor grave gravada em meu coração. Gravador, tu és feliz, e ai de mim o que será? Bem pode ser desgravado o que na sua fita está, e a dor do meu coração jamais se desgravará. Patativa do Assaré. Eita, chegou com tudo, hein? Pensei que você tinha caído, você tinha saído aí, mas você estava bem acompanhado aí de Patativa do Assaré. Então vamos de música agora, galera. Vamos de música. Vamos ter uma participação agora muito especial no nosso podcast, porque é uma das pessoas que nos enviou material, uma pessoa que confiou e acreditou no nosso podcast e que a gente agradece muito pela participação, que é o Rick. O Rick, ex-integrante da banda Zionautas,
está fazendo sua carreira solo, com músicas muito interessantes. Então, Rick, muito obrigado pela sua participação, por enviar o seu trabalho para nós. E fica aqui o recado, o convite, né, para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Se você é músico, se você canta, se você interpreta, mande para a gente o seu trabalho, como fez o Rick. Mande para a gente a sua música, que a gente toca aqui, que a gente fala um pouco sobre o seu trabalho. Participe junto conosco, porque o Sarau e a Rádio Sarau é nosso, é um espaço nosso, é um espaço de divulgação da arte que é produzida na nossa região. Então, tá todo mundo convidado para fazer como o Rick e participar conosco aqui do nosso quadro musical. Solta aí o Rick com... Acho que é só de ver, né? A vida muda muito depressa pra dizer que cê nunca vai experimentar coisas que cê costuma abominar só de ver. Talvez a gente se iluda ao se ver, mas um dia eu vou me encorajar. Ou talvez eu deva desistir e me contentar só em te ver. Será que alguém acredita se eu dizer que um dia vamos se pegar? Me manda um ADM, nem precisa falar, vou entender. E eu fico todo sem assunto com você, mas com seus beijos eu posso sonhar. A gente deitado na cama, tomando aquele chá e a TV está ligada. Eu não vejo nada, só tenho olhos pra você. Muito bacana a participação aí do Rick, nosso eterno Zionauta, né? Eu gostava muito quando eles tocavam aquela do Raul Seixas, Novo Aeon. Eu me lembro de uma vez que eu tava já indo embora do Sarau, né, Caio? Tava um pouco tarde, tava cansado, aí de repente eles começaram a tocar. E aí eu voltei correndo para ouvir. Era incrível a participação deles no Sarau da Lua e fico feliz de ele estar participando aqui da Rádio Sarau. E ele participou enviando a música dele através do Instagram, Sarau da Lua UFOB. Convido vocês a participarem, lá tem o link na bio. E aí você consegue acessar tanto os episódios, quanto também você tem um formulário de participação para enviar sua arte aqui para ser divulgada na Rádio Sarau. E dando sequência à nossa programação, gostaríamos de convidar a Beatriz Tuxá para contar um pouquinho sobre sua trajetória, como tem sido produzida durante a pandemia. Ela que é de Botirama, do grupo indígena étnico Tuxá, e ela que é uma das grandes revelações da Bahia. Ela foi participante dos projetos estruturantes da rede estadual, mas especialmente do FACE, né, que é a Feira Anual da Canção Estudantil, onde foi premiada na etapa regional em Salvador. E também foi convidado especial da Secretaria da Educação para participar da FLICA, que é a Feira Literária Internacional de Cachoeira. Então vamos apreciar Beatriz Tuxá. Oi, eu sou Beatriz Tuxá, tenho 25 anos, sou indígena de etnia Tuxá-Quimiô, Pará. A aldeia fica a 12 quilômetros da cidade de Botirama, no oeste da Bahia. Sou estudante de Comunicação Social, Produção em Comunicação e Cultura, pela Universidade Federal da Bahia, e integrante do NEI, Núcleo de Estudantes Indígenas da UFBA. Sou cantora, compositora e poeta. Eu comecei a cantar, eu tinha 9 anos. Comecei no show de calouros de Botirama. E eu lembro que meus pais, eles me levavam sempre que tinha ensaio para a cidade, e a gente ia de moto, e a estrada da aldeia para a cidade é a estrada de chão.
Então eu pegava muita poeira. E eu lembro que foi uma infância em que eu sofria muito com a garganta inflamada, com alergia, por causa desse pó que eu pegava, né? E que eu sou muito grata, assim, aos meus pais e à minha família, porque eles sempre me incentivaram muito, sempre me apoiaram. E se eu sou o que eu sou hoje é graças a ele, então eu tenho muita gratidão. E aí eu comecei no show de calouros e não parei mais. Eu lembro que eu já cheguei a ganhar assim no show de calouros pequenininha, porque eu acho que eu cantei no show de calouros até os meus 15 para 16 anos. E eu já cheguei a ganhar 4 anos consecutivos em primeiro lugar. E eu lembro das pessoas ficarem um pouco abismadas com uma coisa que era eu cantando músicas como Gessé, Elis Regina, porque eram essas pessoas que minha mãe ouvia e eu aprendi a gostar e a ouvir, e foram essas músicas que eu optei por cantar, né? Então as pessoas ficavam, nossa, essa menina é uma criança e ela tá cantando música de velho, que era assim que eles falavam, de velho. E ainda bem, sabe, que minha mãe me apresentou essas músicas pra mim, porque isso também influenciou nas minhas composições. E a partir daí veio o FACE, o FACE, né, e o TAL, o FACE, Festival Anual da Canção Estudantil, e o TAL, Tempos de Artes Literárias, que foram grandes incentivadores para mim nessa parte de compor, né, porque eu ainda não escrevia, e participando desses festivais, né, estudantis da rede pública, que eu comecei a enxergar um outro mundo. É tanto que eu tenho uma composição chamada Retratos, que foi vencedora em 2011 do FACE, que por sinal foi uma experiência incrível. E essa canção, ela partiu de uma participação do TAL, através de livros que eu ganhei do TAL, né, no TAL, e aí eu resolvi compor Retratos. E Retratos me levou para a Concha Acústica, para cantar para 3.000 pessoas e me fazer ficar entre as 3 melhores naquele dia, naquela noite, e ainda ser premiada como melhor intérprete feminina. Para mim foi um sonho. Realmente, assim, parecia um sonho. Eu ficava, meu Deus do céu, é sério isso? Porque, assim, pra mim receber de melhor intérprete já tava ótimo. Eu já tava muito feliz. E do nada também fui premiada como as 3 melhores. E só a experiência de passar uma semana tomando aula de canto, convivendo com outras pessoas, aprendendo tanta coisa, é sem igual. E eu sou muito grata porque, por exemplo, meus pais nunca puderam me pagar uma aula de canto, né? E eu tive uma semana de aula de canto com uma profissional incrível, que é a Emanuela Rodrigues, e que eu admiro muito e que eu carrego, assim, até hoje. Esses festivais foram muito importantes pra mim, sabe? Acrescentaram muito, assim, na minha trajetória, e eu sei que a gente só aprende, né? Então eu sou muito, muito, muito grata. Acho que o FACE, principalmente, abriu muitas portas e foi incrível. E a partir daí eu comecei a me dedicar ainda mais nos festivais, especificamente o Festival de Botirama, que é o qual eu já tenho uma trajetória participando. É um festival belíssimo e potente, por ser ali da região, né? A gente participa de 2 etapas, a etapa local e a etapa nacional. Se você passar da local, você vai para a nacional. E a etapa nacional, ela traz ali para nossa cidade artistas de todo canto do Brasil. E é um festival incrível, assim, é lindo, é forte, e eu me sinto muito orgulhosa em participar, porque eu levo nas minhas composições um pouco da história do meu povo. E quando eu falo meu povo, eu não falo só do povo tuxá, eu falo de povos indígenas. Eu costumo dizer que meu canto é um grito de aldeia nas minhas veias, que a arte, né, cantar, declamar poesias é o meu jeito de militar, e eu me sinto muito feliz por estar ocupando esses espaços. E sobre projetos e como tem sido produzir em meio à pandemia,
Tem sido tempos difíceis, né? Acho que para todo mundo. São quase 2 anos em meio à pandemia. Antes de começar a pandemia, eu estava com o projeto de começar a alimentar meu canal no YouTube. Eu tenho um canal, Beatriz Tuxá. Já tem alguns vídeos lá, mas eu queria fazer isso de forma mais frequente. Só que para isso eu precisava de alguém que tocasse violão para mim, porque eu não toco violão muito bem. Eu costumo dizer que eu invento o que eu toco. E aí eu precisava que alguém colasse comigo nesse projeto. O Danilo, que também é estudante da UFBA, Danilo Cunha, também é indígena. Ele topou, já tocou para mim em alguns eventos. E aí eu falei do projeto para ele, ele falou, não, bora. Só que foi bem quando começou a pandemia, e aí ele teve que voltar para a aldeia dele. Eu fiquei em Salvador, depois tive que ir para mim, a gente acabou não se encontrando mais e o projeto ficou para quando Deus quiser. Acaba que eu particularmente, né, tive muitos bloqueios criativos, comecei a me cobrar muito e não estava respeitando o tempo do meu corpo, da minha mente. Isso estava sendo muito prejudicial, começou a gerar ansiedade, e até eu entender que aquilo não era legal e que eu precisava respeitar o meu tempo, o tempo do meu corpo, não precisava me comparar com o seu ninguém, que as coisas foram fluindo, né, melhor. E eu quero deixar uma mensagem para vocês, para quem estiver ouvindo, de que respeitem seus corpos, o tempo que cada um tem, não precisa se cobrar tanto e nem ficar se espelhando no outro, porque cada um é cada um. E que oremos para que tudo isso passe o mais rápido possível. Beatriz Tuxá, junto conosco, uma participação muito interessante, muito importante, assim, né? Muito representativa. Nesse relato da Beatriz a gente vê as dificuldades, né, que os artistas em geral podem passar, né, no início da sua carreira. Ao mesmo tempo, o apoio que ela recebeu da família, dos pais, que é muito importante nesse momento. E a importância dos festivais, né, dos festivais estudantis, do Festival de Botirama, que é um dos festivais mais importantes, talvez, aqui da nossa região oeste da Bahia. Festival que já é bastante tradicional, né, que ela também cita. Então, é muito interessante a gente ouvir o relato da Beatriz, e ainda mais que ela conclui não, né? Durante o processo da fala dela, ela fala que a arte é o meu jeito de militar, né? Achei muito pertinente essa questão de que cada um tem a sua forma, né, de exercer a sua militância, de fazer a sua política, de fazer a sua trajetória, e ela usa a arte como esse canal, né, como esse caminho de militância também. Então, muito obrigado aí a Beatriz. Agora, gente, nós vamos ter uma participação também muito especial. Vamos apresentar para vocês um trabalho recente, fresquinho, acabou de sair do forno, que é o trabalho do nosso amigo e parceiro Maurício Faísca. Maurício, que é professor de artes, que é multiartista, que é um grande ativista também no campo das artes, um grande articulador das artes aqui na região. Mas eu não vou apresentá-lo, vou deixar que ele mesmo se apresente. Solta aí o Maurício falando com a gente, se apresentando para nós. E na sequência, vamos ouvir a primeira música do Maurício aqui, que é a música que fala um pouco sobre nossa região e nossa conexão com os rios da nossa região. Então nós vamos ouvir aí o Maurício se apresentando, e na sequência vamos ouvir O Brilho do Rio, música do Maurício Faísca. Olá, equipe do podcast Sarau da Lua, aqui quem está falando é Maurício Faísca. Eu sou professor de arte, sou multiartista e estou passando para falar do meu EP, que foi lançado no dia 2 de julho, que se chama Águas que Lutam. Um EP que nasce de um espetáculo de artes integradas, que tem uma relação profunda com as águas e com os elementos da natureza. Então vamos bater esse papo.
Movente água doce, viva, transparente, sonora, encantadora, dançante sobre as rochas, de uma beleza anestasiante, amorfa, mais bela que todas as espécies de rosas. O brilho do fundo de suas águas é tão convidativo, convidativo, que até parece oferecer joias a seus filhos. O brilho do fundo de suas águas é tão convidativo, convidativo, que até parece oferecer ouro aos seus filhos. O brilho do rio é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é ouro puro para os olhos de seus filhos. O rio de ondas é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é ouro puro para os olhos de seus filhos. Água vai levar, movente água doce, viva, transparente, sonora, encantadora, dançante sobre as rochas, de uma beleza anestasiante, amorfa, mais bela que todas as espécies de rosas. O brilho do fundo de suas águas é tão convidativo, convidativo, que até parece oferecer joias a seus filhos. O brilho do fundo de suas águas é tão convidativo, convidativo, que até parece oferecer ouro aos seus filhos. Oh, o brilho do rio é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é ouro puro para os olhos de seus filhos. O rio de ondas é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é ouro puro para os olhos de seus filhos. O brilho do rio é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é ouro puro para os olhos de seus filhos. O rio de ondas é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é ouro puro para os olhos de seus filhos. Ora, iê, iê, mamãe Oxum! Água vai levar. Salve os rios da Bahia, salve os rios do mundo. Água vai levar. Opa! Chegou a bonita. Cheguei, Olá. cheguei. Você sabe que eu não consigo. Não consigo. Que maravilha, querida. Que bom que você está aqui entre nós. Gente, deixa eu me apresentar, né? Porque eu cheguei assim. Oi, pessoas. Eu sou Rayari Campos. Novamente aqui, né? Como uma das apresentadoras desse programa maravilhoso. Empreendo na Passiflora. Quem quiser me conhecer tem um @ passiflora.art no Instagram. E é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está ouvindo isso. E dando sequência ao nosso sarau aqui online, nossa Rádio Sarau, temos hoje um convidado especial para estar trocando ideias, fazendo um bate-papo conosco, que é o grande artista plástico, o nosso Igor Bell. Igor, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Marcelo. Bom dia aí a galera da rádio, ao ouvinte. Só tenho a agradecer, né, por mais uma vez aí estar com vocês, por esse carinho aí, esse respeito que vocês têm pelo meu trabalho, pela minha pessoa. E eu sempre me sinto muito à vontade quando estou com vocês, né? Eu me sinto em família mesmo. Vou dizer nem em amigos, entre família. Então estou aí para participar mais uma vez aí, poder ajudar o pessoal aí no que for possível. Olha aí, muito bacana. Façam parte da nossa família. Caso vocês queiram participar daqui da Rádio Sarau, tem o Instagram Sarau da Lua UFOB, e no link da bio tem como você participar ouvindo o nosso podcast e também enviando seu material para que possamos divulgar aqui na Rádio Sarau. Igor, para começo de conversa, sim, para quem ainda não conhece você e o seu trabalho, fala um pouco sobre sua trajetória aqui para nós, para nossos ouvintes da Rádio Sarau, por favor. Bom, meu ramo, né, eu comecei com artes plásticas, assim, nessa área artística. Eu, para te falar a verdade, desde criança, eu sempre fui assim, até hoje eu tenho um pouco de timidez comigo, eu era muito tímido, sabe? Então eu acho que a arte entrou na minha vida, assim, como uma fala, entendeu? Minha forma de falar, que eu sempre tive um pouco de dificuldade com essa expressão verbal, então a arte começou dessa forma. Então, assim, se você me perguntar quando eu iniciei com arte, eu não tenho ideia. Com 10 anos, acho que 10 anos mais ou menos, isso, 10, 11, eu já pegava trabalhos assim para fazer, coisas de escola, às vezes séries assim adiantadas, pessoal já do ensino médio, pedia ilustrações, essas coisas. Naquela época, né, a gente não tinha facilidade com impressão, que tinha essas coisas, então sempre quando tinha trabalho, assim, as coisas eram ilustradas, eu fazia. E eu me lembro que eu participei de um primeiro evento artístico na escola, na época, no Reino da Criança. E eu era tímido também, eu fazia desenho, tinha desenhos que eu fazia, às vezes em cadeira, na cadeira da escola mesmo. E o pessoal olhava e eu não assinava, também não falava que era eu. Mas quando apareceu esse primeiro concurso e valia nota, eu lembro que na época eu fiz um trabalho e o trabalho tinha sido escolhido da sala, né? Eu fiz o Éden. Na época, eu lembro que para se fazer alguma coisa sobre a origem, você escolher algo científico ou algo nesse contexto mais espiritual ou religioso. Eu tinha escolhido o tema Éden, eu fiz a representação do Éden na minha forma. E foi o primeiro trabalho que eu fiz em tinta e eu consegui vender esse trabalho. E aí, depois dessa época, eu não consegui mais me esconder, né? O pessoal descobriu, aí fui seguindo com desenho. Na época, material artístico muito difícil, então eu mesmo produzia os meus carvões, alguma coisa assim. Tinha pouca gente trabalhando na área também, o pessoal que eu conhecia o pessoal assim, já vivia muito tempo na área, mas eram poucos. Aqui tinham poucos artistas nessa área, principalmente na área do desenho. Mas o que realmente me lançou foi o artesanato. Sempre fiz artes plásticas devido ao custo de produção ser alto e também a questão da venda. A gente não tinha um preço acessível para todo mundo. Eu vi que eu tinha públicos a ser alcançado com minha arte, né? Eu queria fazer algo que atingisse não uma classe ou uma parte, eu queria algo que fosse acessível para todo mundo. Então eu comecei a ingressar no artesanato. E desde menino eu cresci muito dentro do Cerrado. Aqui mesmo tem um povoado chamado Deserto, que minha família é original de lá, né, que é município de Riachão. Eu lembro de ir para lá e às vezes passar minhas férias todas. Era um mês de férias mais ou menos, eu passava o tempo todo lá, né? E, para ser sincero, me sentia saudade de casa, desse apego todo que eu tinha com o Cerrado. E ali, alguns frutos, algumas coisas, árvores, assim, algumas coisas já me chamavam a atenção, né? Eu conseguia ver, assim, um valor artístico em muita coisa ali que se perdia ali mesmo e não era aproveitado. Então foi quando eu comecei a me interessar por artesanato. Comecei a fazer poucas coisas em casa. E aí, na época, teve tinha uma oficina aqui da prefeitura, né, de artesanato, que era antes Oca. Quando eu entrei nela, já se chamava Comé. E eu entrei para entrar como aluno, né? Mas a gente passou um mês. Na época, trabalhava lá um marceneiro aqui, amigo meu, Mozaniel. E eu entrei para começar com aluno, mas no primeiro mês a gente já estava fazendo coisas juntos. A gente estava produzindo trabalhos e tudo. E eu me lembro que eu já fazia algumas coisas, mais com reciclagem, mas depois que a moça chegou lá com o buriti, eu disse, olha, eu já faço algumas coisinhas com buriti. E ela me pediu para fazer alguns modelos lá e tudo. Ela tinha algumas coisas que tinha. E eu, por essa facilidade que eu tenho com o desenho,
também com desenho geométrico, eu vi que dava para fazer desenho, jogar um mosaico no Buriti. Aí foi a primeira ideia. Quando eu fiz, o pessoal achou que não dava certo. Até o cara que estava comigo também disse, rapaz, isso aí eu não sei se vai muito certo, porque para você dar esquadro nisso aí vai ser um pouco difícil, porque o Buriti ele é curvo, né? A capa dele é curva. Mas já no primeiro modelo que eu fiz, com a ajuda, assim, claro, com o acompanhamento dele, deu certo. E aí foi época de exposição, a gente fez esse trabalho, foi um trabalho que chamou muita atenção. Nisso, apareceu um pessoal que fez uma matéria comigo, e essa matéria, ela circulou no Amazonas, lá no estado, né? Eu não vou me lembrar bem o nome do pessoal, mas eu tive esse retorno lá no Amazonas. E aí depois a pessoa me mandou a matéria que fez e tudo, beleza. Depois veio um convite para participar do programa, era um programa turístico, eu não me lembro bem o nome dele, mas foi na Record na época. Eles chegaram a fazer a gravação aqui, eu não sei o que rolou porque eu não acompanhei, eu não consegui acompanhar. Como eu falei, na época eu não tinha internet, não tinha nada, assim, eu não conseguia acompanhar. Então, assim, resumindo, o que me lançou na área artística foi o artesanato. E eu tenho essa gratidão por ele, porque se apesar da minha paixão ser artes plásticas, o que me lançou realmente foi o artesanato, questão de visibilidade, de ter visibilidade, porque foi com ele que eu comecei, assim, as primeiras exposições, os primeiros convites para televisão, assim, já gravei com Globo, com Record também, SBT, fiz uma matéria com SBT também, mas assim, a nível assim, regional, né, assim, em jornais estaduais. E depois de alguns outros convites, Sesc, já neguei alguns convites por não poder, a questão mesmo de custo, né, de ser fora e eu não ter como viajar. Já fui chamado também para representar a Bahia em um intercâmbio cultural. Nessa época foi Bahia e Amazonas, os estados. Por questão financeira também não pude participar. Então o artesanato me lançou, não só com esse Buriti, mas também fiz alguns outros trabalhos, principalmente com Jatobá, representando o pessoal aqui, não é? Que foi uma ideia que eu tive, assim, como inspiração. Na época, minha avó tinha aqueles binóculozinhos de foto bem antigos, você já deve ter acompanhado eles. E eu vendo uma lapinha que ela fazia e tinha um cavalo feito com jatobá, né? O cavalo com jatobá e os cabelos do rabo do cavalo com palha de milho. E eu achei aquilo interessante demais. Eu digo, nossa, que material é esse aqui? E aí ela me falou, não, a gente fazia isso aí, fazia os cavalinhos usando a palha o cabelo do milho e tudo. Ela fazia também, chegava a fazer pessoas e tal. E daí veio a ideia. E quando eu fiz o primeiro, eu fiz por fazer, fiz pra ela. E foi um negócio assim. Acho que dos meus artesanatos foi o que eu tive mais saída em questão comercial, foi ele. Bom, Oi. Depois disso aí. Oi. Eu te conheci exatamente nessa fase aí, onde você vendia os bonequinhos de Jatobá. E aí eu lembro que foi um evento na maçonaria, que eu não sei que evento que foi. Eu cheguei. Verdade. E aí eu vi os seus bonecos de Jatobá. Eu fiquei impressionada. E aí, quando eu peguei o seu cartãozinho, que era Igor Belchior, que aí tem o Belchior, né, que eu amo o Belchior, aí eu falei, gente, incrível, incrível, seu trabalho é muito lindo. E aí, não sabia que você era tão famoso, amigo. Vamos resgatar essas matérias aí, viu, que é importante. Pronto, vamos tentar sim. Obrigado, Raia. Você citou aí a maçonaria. Na época, foi a convite de Mário Sérgio, que foi um cara que assim, sempre teve também um carinho muito grande pelo meu trabalho, assim, não só pelo meu, mas dos outros artistas aqui também, um cara que eu sou grato. E que, assim, nessa época, fiz alguns trabalhos na maçonaria. E, assim, eu me divido muito entre os artes plásticas e o artesanato. Eu nunca produzo, dificilmente eu produzo os dois ao mesmo tempo. Só que, como falei, minha paixão mesmo são as artes plásticas. Oi? Deixa eu pegar esse gancho, então, sobre os materiais que você costuma trabalhar, que eu estava com isso na cabeça. Eu também sou um grande admirador do teu trabalho, cara. Desde que eu conheci que você é nosso parceiro no Sarau da Lua Cheia, de muito tempo, né? De longa data. Então, desde que eu te conheci, eu fiquei impressionado, primeiro, com a qualidade do teu trabalho, que eu admiro demais, e segundo, com a diversidade dele, né? Você trabalha com vários materiais e trabalha nesse campo do artesanato, ao mesmo tempo que trabalha com telas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas formas de trabalho, os materiais que você trabalha e os que você mais gosta de trabalhar, e conectando também com essa ligação que você tem com o meio natural, né? Que você falou
na sua outra participação num episódio anterior do nosso podcast. Então, eu queria que você falasse também um pouco dessa ligação com o meio natural, com os materiais daqui da nossa região, e como você trabalha com esses materiais. Joia, geralmente eu procuro muita coisa do cerrado que tenha resistência, que tenha durabilidade, não é? Jatobá, sapucaias, cabaças, o próprio buriti, que ele é um material que ele é imune a muita coisa, tipo, ele não dá cupim, ele não tem algo que desgaste ele, assim, então se bem conservado, coisa aí para ficar mesmo para filhos, para netos. E o meu trabalho, ele geralmente, ele acho que tem 80% de reciclagem nele, sabe? Eu tento minimizar, usar o mínimo de tecnologia ou de um outro material que não seja natural no meu trabalho. Eu tento deixar ele de uma forma mais rústica possível. É muito complicado falar o que eu prefiro, porque é muito de fase. Eu mesmo, quando eu comecei a mexer com o buriti, eu acho que eu passei uns 2 anos, 2 anos e meio, sem mexer com outra coisa. Nem desenho, nem pintura. Então eu sou muito de fase, eu sou muito de momento. Eu gosto muito do jatobá porque eu acho que é uma peça que o pessoal se identifica muito. Eu consigo vender ele pela emoção, não como uma peça de decoração, entendeu? Porque há uma diferença de trabalhos. Há trabalhos que o cliente chega na sua loja e você vende ele pela estética. Outra você conquista o cliente pela emoção. E é esse caso do jatobá. Geralmente a pessoa se identifica, a pessoa traz ali na memória dela uma pessoa que ela se identificou, uma pessoa que foi, um contexto que ela viveu. Então, eu não vou falar preferido para mim, mas em questão de agradecimento, assim, eu acho que o jatobá foi o meu preferido, sabe? Assim, pela forma como ele atingiu as pessoas. Tela também, eu agora voltei um pouco para a tela, porque assim, o artesanato para mim é uma fuga também. Quando eu vou para o artesanato, eu começo a produzir artesanato, quando eu volto para artes plásticas, eu sinto que eu volto melhor, porque eu observo mais, então eu fico esse tempo parado, eu acho que me faz observar mais, me faz sentir mais, e eu consigo colocar o que eu extraí ali da natureza para o meu trabalho. Voltando um pouquinho a pergunta da Rai, Caio, Belchior, como ela falou que ela adora, eu também adoro, eu escuto quase todos os dias. Com 5 anos eu já curtia Belchior, meu pai ouvia muito, ouve, né? Então, assim, o nome é até, o pessoal, assim, às vezes pergunta, mas realmente relacionado ao cantor, né? Meu pai colocou como uma homenagem ao cantor. Eu assino Igor Bel porque já existe um artista com esse nome, Igor Belchior. Eu comecei a assinar, tinha um artista que tinha esse nome, um artista plástico, inclusive. Então eu abreviei para Bel, para ficar Igor Bel, mas o Bel é a abreviação do Belchior. Então eu acho que é isso. É difícil te dizer um material preferido. O que eu gosto do material que ele conserva, que ele não agrida, que eu não preciso agredir nada, agredir a natureza para transformar ele em trabalho, né? Então, é muito de momento. É difícil te dizer o momento. Agora mesmo, eu estou trabalhando com um pouco de marcenaria, estou fazendo móveis com reciclagem também, e nesse momento eu estou mexendo muito com madeira. Então, cedro, pinho, sempre sobras, né? Então, tá me agradando esse novo material, essa nova fase também. Tá vindo uns trabalhos novos aí, depois vou apresentar para vocês, mas é muito de momento. Eu não tenho como te dizer assim um preferido. Eu gosto muito de tudo que eu mexo. Maravilha. E eu gostei de saber que uma coisa alimenta a outra, né, Igor? Assim, quando você está fazendo artesanato, isso te ajuda com as telas e vice-versa, porque você trabalha com uma diversidade de material que sempre me encanta, sempre eu fico admirado, assim. E como você pode expor muito bem aí, tem fases, né, que você está mais próximo de um material, de outro. Mas fala, Marcelão. Muito bacana. E ao longo de sua fala, você mencionou aí o Mário Sérgio, que é um grande ativista cultural aqui na região. Como é que tem sido aqui, do ponto de vista regional, Igor, a questão assim, das parcerias, do apoio, com quem tu tens trabalhado? Como é que você vê essa questão? Cara, quando eu entrei para as artes plásticas, já tinha uma galera veterana aí na área, né?
Eu não posso deixar de citar aqui um nome que eu falo que eu cito ele como meu pai artístico, e não foi só um pai artístico, né? Eu tenho um pai maravilhoso, eu tive sorte que eu acho que de ter dois. E tem uma outra pessoa também que é a Taliba Campos Lima. Eu não posso deixar de citar esse cara porque ele foi uma das principais influências para mim. Está lá, né? Ele, como todo mundo sabe, ele faleceu, deve estar lá pintando lá no céu, com certeza, mas é um cara que me influenciou muito. E como você está falando, essa questão de relação, né? Essa questão regional, eu tive uma sorte no que diz respeito às artes plásticas. Eu não encontrei um meio competitivo, tá entendendo? Como em outras áreas, que se há uma competição muito grande, eu tive cooperação, eu tive muito apoio de todos os artistas que eu conheci. Em termos regionais, há alguns anos eu fui convidado para participar do festival de Botirama, do aniversário, para expor. Cheguei lá, eu conheci uma turma maravilhosa, da qual eu tenho contato até hoje. Os artistas lá, Elvis Castellini, o Eugênio, teve Neilson também, tem os poetas lá que eu até hoje acompanho muito, José Mário, Leonice. Então eu fiz essa amizade com o pessoal, já tiveram aqui, alguns deles já tiveram até aqui na minha casa, né? Foi um prazer ter eles aqui em casa, já fizemos exposições juntos aqui na cidade. Tô louco para fazer exposição nova lá. Então, essa questão regional, num sentido com contato com artistas, é uma coisa muito positiva, sabe? Foi algo muito, muito bom que eu tive. Eu senti que a galera, nós das artes plásticas, artistas em si, somos unidos. A galera que aqui, a gente tem união. E lá, quando eu fui para fora, eu tive tive uma boa recepção também. E a minha intenção, a termos regionais, é a gente se fortalecer com a classe, fortalecer a classe. Tentar fazer esses intercâmbios quando as coisas voltarem à normalidade, porque eu tenho muito público a ser alcançado ainda. A maioria das minhas exposições foi aqui, algumas eu não fui fora por questão financeira. Eu cheguei a ter um convite também com telas para expor na França, naquele museu da França, e um em Portugal também. Não fui devido à questão financeira mesmo. Cada viagem ia me sair do bolso mais ou menos 10 mil. E na época o pessoal estava procurando alguém com um tema regional, com um tema que trabalhasse um tema brasileiro. Eu falei, cara, tem um artista lá em Botirama chamado Elvis Castellini, eu não posso ir, mas ele vai representar bem a gente aqui. E a galeria entrou em contato com ele e Elvis estava na mesma situação, né? Porque a gente com artes plásticas, essa questão financeira é um pouco imprevisível. A gente não é sempre que está bem, não é sempre que está confortável com o dinheiro. Mas ele fez o corre, fez campanha e tudo, arrecadou dinheiro e conseguiu ir. Ele foi lá, expôs na França e tudo, não conseguiu. Acho que não foi para Portugal, mas para a França tenho certeza que ele foi. E o legal é isso, tem essa união, essa cooperação. Quando chega um trabalho aqui que eu não faço, eu tenho o maior prazer em indicar um colega e vice-versa. Canso de pegar trabalhos aqui indicados por colega, então há essa cooperação no meio artístico. E essa questão regional também, eu quero fortalecer isso, eu quero juntar com a galera aí, né? Claro que não sozinho, para a gente fortalecer esse meio aí em questão regional. Inclusive, a gente criou um grupo aqui de artistas plásticos, que ele tomou uma proporção regional e assim, hoje tem muita gente, tem uma galera aí não só da região oeste, tem uma galera de outra região, então tem tido esse fortalecimento. Maravilha, Igor. Você falou também sobre as telas e que foi convidado até para expor fora do país, né, as telas. E eu sou muito fã também das tuas telas e vejo nelas traços muito surrealistas, assim, que me encanta. Eu gosto muito do movimento surrealista, né? E aí, dentro dessa perspectiva, eu queria que tu falasse das tuas referências, das tuas influências, assim, quem te influenciou, quem te influencia, né, até hoje nas tuas obras, sobretudo nas obras de tela e sobretudo nesse viés do campo do surrealismo também, misturando com temáticas regionais. Como é que você consegue receber, o que é que você recebe de influência, de referências e como consegue alinhavar todas essas influências na tua obra? Ótimo, cara, adorei essa pergunta aí, é algo que eu gosto de falar muito, de quem me influencia. Geralmente, a gente tem aqui no Brasil o que a gente está tendo. Com respeito a todo mundo que faz, cada um segue o seu estilo e eu respeito muito isso. Mas nós temos no Brasil uma predominância dessa pintura europeia
e da pintura norte-americana, que é essa pintura europeia com tons mais pesados, usando excessos de óculos. Então, muita gente assim, acadêmica, entendeu? Então, a gente vê poucos trabalhos que têm a identidade do Brasil, que se você sinta nele as cores brasileiras. Então, assim, como influência, eu sempre tive pessoas próximas, artistas próximos, regionais. Eu vou começar citando os de casa. Tem o Ataliba, não em estilo, não no que a gente faz, que é cada um na sua. Mas é uma espécie de mentor, foi uma espécie de mentor para mim, sabe? Foi quem, por muitas vezes, não deixou eu sair muito da área. Tem Hans Mack, sempre adorei ele por essa característica de pintar o que vive, de pintar o que é próximo. Isso tem muito dele nessa área. Tenho também agora Eduardo Lima, tanto pela temática nordestina como pela paleta de cores quentes que ele tem. A gente sente a vibração, a energia do Nordeste nas cores dele. Bom, não só em pintura, né, mas tem a galera também. Para não esquecer de citar, tem um cara que ele faz... É algo parecido com surrealismo, na mesma pegada, mas que é intitulado hoje Realismo Metafórico. Para quem gosta de surrealismo, tem que estudar esse novo... Tem que conferir, né? Vale a pena conferir esse estilo que está tendo agora, que é o realismo metafórico, que é um cara chamado Oleg Shupliak. Não sei se estou acertando na pronúncia, mas é um ucraniano. E ele tem um trabalho incrível, que ele faz um surrealismo. Nesse surrealismo ele forma rostos de pessoas. É um cara que eu adoro o trabalho dele. E fora da música, não é só a música que me influencia, não é? Não, a música não é a arte, a música me influencia muito. Eu sempre trabalho ouvindo alguma coisa, então assim, escutei muito MPB. Curti muito MPB demais. Minhas músicas ali dos anos 90 para trás, 80, 70. Então, essa galera aí, Milton Nascimento, Belchior, essa turma da MPB me envolve muito. Djavan, tem também o rock brasileiro, me influencia demais, esse rock dos anos 80, anos 90. Coisa que eu escuto todo dia e que me ajuda também, me traz influência, sabe? Há letras de música que me influenciam em alguns trabalhos que eu faço. Inclusive, eu fui perguntado muito, um cara chegou e falou, cara, você coloca violão demais em suas telas, você tem muito trabalho com essa temática violão. E ele me acompanhava quando eu ficava só no desenho, e ele via que eu desenhava muito violão também. Ele sempre me perguntou o porquê do violão, né? Bom, por várias coisas, mas principalmente por ser minha ausência, sabe? É uma paixão que eu queria ter comigo e ainda não consegui... assim, dar continuidade foi no violão, que é o meu instrumento preferido, eu adoro. Então eu acho que é aquilo que eu não sei tocar, já tentei algumas vezes, não sei, então eu coloco não só o que eu gosto, mas eu coloco a ausência daquilo também que eu queria saber num dos meus trabalhos. Eu acho que o violão, ele tem essa importância aí, né? Eu para mim, é um dos instrumentos, posso estar enganado, mas eu acho o instrumento mais nobre que se tem no meio da música. Também tem a música como a primeira de todas as artes, né? Ninguém vive sem música. Eu não conheço um cidadão uma pessoa que não consuma música, então eu vejo ela como, se é que existe a primeira, né? Mas eu tenho ela para mim como a primeira de todas as artes. Então é isso aí, minha influência nessa galera que eu te falei. Eu não sou muito desse padrão americano ou padrão europeu de pintura, sou como admirador, não como produzir. E eu acho que o Brasil, ele tem uma identidade, temos artistas que têm uma identidade brasileira, que tem um trabalho muito original, que tem que ser mais explorado, né? Não que essa galera aí que marcou momentos na história não tenha... Claro que tem que continuar sendo apreciada, sendo divulgada e tudo, mas eu acho que tem muito artista brasileiro aí que tem um espaço no mercado
e que é pouco, assim, citado, às vezes pouco conhecido. Só para citar, voltando o Eduardo Lima mesmo, o Eduardo Lima é um cara que premiadíssimo fora, o cara foi premiado na Itália, né, berço de Renascimento, um dos berços da pintura. E assim, ainda tem gente aqui na cidade que não conhece, né, cara, já tem trabalhos aí por mais de 20 países e tudo. Então tem uma galera brasileira que tá merecendo um carinho melhor, tá entendendo? Crescendo assim, ser mais falada. Mas é isso aí, a minha galera que influencia são essas galeras aí, e minhas amizades também, tudo que eu vivo, há uma influência em tudo, mas em questão de pintura foram esses nomes que eu citei. Depois vamos pegar essas referências aí que o Igor citou, algumas, e a gente pode ir atrás e divulgar, né, na nossa página também, para as pessoas galera, terem acesso. Opa, pessoal. Opa. Desculpa aí, esqueci de citar 2 nomes que não podia esquecer de forma alguma. Tem um outro cara aqui também que eu admiro demais, chamado Borges Madureira, que é um cartunista, é um desenhista de animação. É um cara que me influenciou também muito. E também outro que eu acho um gênio, se não um dos meus preferidos aqui na cidade, Agamenon Amorim. Um abração para ele, é um cara que eu tenho um carinho muito grande como artista, como pessoa. Ai, que massa. A H realmente... Eu não podia ter esquecido. Eu peço desculpa a eles aí. Porque é tanta gente que vem assim, mas é um cara aí que, de vez em quando, estou na casa dele e tudo. Então não posso esquecer de citar esse cara também. Agamenon realmente é um artista, assim, muito... com potencial, assim, enorme, assim. Quando eu conheci a H... Eu tô até com saudade mesmo de trocar essa ideia com ele, porque faz tempo, né, com esse negócio de pandemia, a gente acaba não se encontrando com as pessoas que a gente gosta, né, mas Agamenon, assim, ele vive a vida de um jeito muito intenso, e isso, Igor, assim como as suas outras referências que eu acho legal, porque não necessariamente são referências de pintura, né, você falou música, você falou do violão, você falou... De cartunistas, então assim, o processo criativo ele vai muito além do que é o quadro em si, né, do que é só a pintura. Eu achei muito legal você falar isso e, assim, parabéns, amigo, você faz um trabalho lindo e é bom saber que a sua referência é algo amplo, sabe? De fato, eu tô aqui, né? Muito bom, tô aqui encantado como você consegue condensar várias influências e abstrair uma pincelada própria, algo que é teu, que a gente bate o olho e fala, ali tem um elemento do Igor Bell. E nesse sentido, Igor, eu estava aqui também observando aqui meu pequeno acervo, e eu vi que tem muitos cordéis aqui da Nordestina Editora, aqui com vossa assinatura. Eu já selecionei aqui pelo menos uns 3. O Passeio de um Matuto na Capital foi editado em 2017, é do José Nildo Maria do Lima. Jairo Lima, em março de 2019, lançou Eu Creio Nesses Motivos para o Mundo Não Ter Fim, também tem sua assinatura. E mais recentemente, no ano passado, o Zeca Pereira lançou A Alma de uma Sogra, a 6ª edição, que contou também com sua assinatura, com suas capas. Como é que funciona assim? Como é que é essa ponte com o cordel e essa parceria? E eu espero ter a honra de um dia ter uma capa sua, uma arte sua na capa de um cordel de minha autoria, ou ilustrando algumas partes dos cordéis. Como é que funciona essa ponte com o cordel? Amigo, obrigado aí, obrigado a Zeca também, que foi quem me inseriu no cordel, sou grato a ele. Tem cordéis seus também, eu adoro seus cordéis, Raul Roque Seixas, eu já li seus trabalhos também, Marcelo, já vi suas apresentações. Cara, como funcionou o cordel? Pra te falar a verdade, eu acho que deve ter mais ou menos uns 5 ou 6 anos que eu me ingressei mais no cordel. O pai, ele fez um cordel, mas... Bom, na verdade não chegou a ser um cordel, né? Porque cordel, a galera pensa que cordel é só rima e, nossa, quando eu vi a complexidade que é um cordel, que Zeca veio me mostrar, né? Ele trabalha também com essa revisão de cordel. Então eu vi o tanto que é rico em questão de, não só artística, mas em questão ortográfica, em tudo. É uma coisa muito complexa o cordel. Eu não imaginei que era daquela forma, né? Então são vocês aí que fazem cordel realmente
é algo fora do comum, como vocês conseguem colocar rima, tudo na sua ordem ali, seguindo, né, porque tem algumas coisas a seguirem. É muito difícil, eu notei, eu não achei que era tão difícil fazer o cordel. Então ele veio de uma forma assim, na época eu já ilustrava algumas coisas, eu fiz pouca coisa com ilustração. Eu era na ilustração, o que acontecia? Eu criava muito personagem para mangá. Tem um pessoal que gostavam de fazer histórias assim, histórias às vezes alternativas, de mangá, que é um estilo de desenho japonês. E eu trabalhei muito na criação de personagem. Então a pessoa me mandava uma coisa, às vezes até em cima da própria pessoa, criar um personagem com base nela, e eu comecei assim. Também para jornal, fiz algumas tirinhas de jornais. Na época eu fiz um personagem aqui em Barreiras, que o pessoal intitulou ele Zé Lixão, né? E era um cara que assim, falava muito na época de alguns problemas sociais e tudo, ele via esse contexto social, era um personagem da periferia e tudo. Que inclusive esse Zé Lixão era até um morador daqui que tinha esse apelido, né? E o cara aceitava numa boa isso. Ele não tive mais contato com essa pessoa, não sei o que aconteceu, mas a ilustração começou daí, de mangá e também de algumas tirinhas para jornais. E depois eu conheci Zeca. Quando eu conheci Zeca, se eu não me engano, esse que você citou, do Matuto, passeio de um Matuto na capital, eu creio que talvez tenha sido o primeiro, não tenho certeza. Quando eu fiz o primeiro, o Zeca gostou, e aí hoje eu não sei, eu não tenho ideia de quantos cordéis eu já ilustrei para ele. Então, além de ilustrar, eu comecei a acompanhar. Comprei alguns cordéis, consegui alguns cordéis antigos aqui, de Pinta, de Paulo Holanda. Tinha um do meu pai que ele tinha me passado, eu tinha ilustrado, mas aquela história de um lobisomem, a gente ainda não passou por revisão, é algo que eu consigo, tenho intenção de lançar. Também teve um cara que apareceu na época, que ele me citava muito, eu acompanhava os cordéis dele, mas ele também não conhecia as regras, ele fazia, depois Zeca deu uma orientação a ele, que é o Alberto Figueiredo. E ele fez uns cordéis maravilhosos, que eu na época li, uns textos, né, que ele ainda não tinha feito a correção. Fez a morte de Zé Tocão, que é uma figura folclórica aqui de Barreirinhas. Fez e já corrigiu, né, a vida e obra de Randes Mar, que a gente fez, já está praticamente pronto. Eu fiz a capa, só falta lançar também. Então foi assim, essa entrada com esse meio, essa ponte com cordel, esse laço com cordel foi através de Zeca. E depois de ilustrar, eu passei a ser um leitor. Hoje eu tenho uns cordéis em casa, eu coleciono, eu tenho muito cordel aqui. E principalmente nordestino, nossa, eu olho assim, são os que mais me chamam a atenção mesmo, que são os daqui do Nordeste, né? Eu vejo aí, Zeca publica com uma galera aí de todo o Brasil, tem galera do Sul que me manda trabalho, e assim, mais os nordestinos tem sido os que mais, produzido aqui em cidades do Nordeste, tem sido os que mais me chamou a atenção mesmo. Eu falto conhecer os clássicos, né? Eu ainda não conheço alguns clássicos, mas eu quero conhecer. Continuo nessa área de ilustração, e esse trabalho seu, e a gente vai fazer esse trabalho aí junto. É um prazer para mim também, porque eu te admiro muito nessa área eu acho que você é um king aqui, um gigante nessa área do cordel aqui ao lado de Zeca. E eu não sabia que o público de cordel era tão grande. Quando eu comecei, eu fui apresentado ao cordel um pouco tarde. Eu ouvia muito Zé Ramalho, inclusive já ouvi falar de algumas músicas, algumas coisas de Zé Ramalho em cordel, né? E também comecei a apreciar mais ali. Mas a ligação foi essa. Tem algumas histórias aqui que eu quero ilustrar, como eu te falei, de coisas barreirenses. Tem esse de Randes, tem esse de Zé Tocão, tem outro também de Alberto Figueiredo, que é o Tiroteira, que é um personagem que era um amigo dele. Então, assim, é um universo que eu acabei entrando também, foi mais um universo que eu consegui aí por meio da arte, e que eu curto muito fazer. Maravilha, Igor. A gente está se encaminhando para o fim da nossa entrevista, e eu queria
tu falasse um pouco sobre os apoios que existem, se existem, né, para a área de artes plásticas, de artesanato, quais são as políticas públicas, se você acha que elas são suficientes ou não, o apoio que vocês recebem como incentivo do poder público. Junto com isso, você também falar um pouco sobre como as pessoas que estão nos ouvindo podem ter acesso às suas obras, podem conhecê-las e eventualmente comprá-las, fazer aí o jabá de saber como a gente pode ter acesso às obras do Igor Bell. Joia, Caio. Bom, primeiro falando dessa questão de apoio. Cara, assim, são feitos vários editais, muitas coisas para arte. Eu, para te ser sincero, nessa questão financeira ainda não fui beneficiado em nenhum. E como eu te falei, até mesmo em questão... Até quando eu precisei, né, que teve essa questão que eu falei, de convites fora, e inclusive esse que teve para a França, a gente não... Na época que tinha uma outra artista de Barreiras, a Marcele, que hoje ela mora em Portugal, ela foi para essa exposição. E ela também não conseguiu. A gente, em questão, quando se parte para a prefeitura, para o município, a gente não conseguiu esse apoio. É desgastante. Hoje eu evito. O que eu puder fazer por conta minha, por ajuda de amigos, de pessoas na área, eu faço, porque eu já ando desgastado dessa questão do poder público, né? E a gente tem muitos artistas aí, cara, que estão na informalidade, infelizmente estão, que é a realidade. São artistas que não foram alfabetizados, né? Que não foram, assim, não teve uma base familiar, assim, não teve uma família assim. Há artistas que já nascem assim com o pessoal, uma família tem uma remuneração, né, que tem esse conforto, mas a gente tem artistas aí que não é dessa realidade. E quando saem esses editais, é complicada a acessibilidade para esse pessoal. Então eu acho que tinha que se trabalhar em cima disso, de melhorar a acessibilidade para esse público. Às vezes a gente vê artistas já renomados, já que tem a sua história, que tem o seu... que tem a sua independência nessa questão e que são privilegiados com esses editais, com esses dinheiros investidos, e que aquele artista que está mais humilde, né, que tem aquela vivência mais humilde, que às vezes que vive de aluguel, que vive na casa de alguém de ajuda, que vive dessa forma, a gente não vê muito. Não vê muito, não. Na verdade, eu nunca vi nenhum artista nesse perfil ser beneficiado por alguma coisa pública. Bom, mas assim, Deus sempre coloca aí pessoas maravilhosas aí na nossa área. Eu tive um apoio aqui muito grande, vou citar alguns nomes, nessa questão, assim, vamos dizer, mais material. Tive muito apoio de Ataliba. Ataliba era um cara que me dava material para trabalhar, que sabe, me ajudava bastante, cedia a casa, cedia o espaço. Tive um apoio muito legal de Cordeiro. E essa galera que eu tô falando aí, não foi eu que fui atrás não, viu? Foi a galera que chegou na minha porta mesmo e tá precisando de quê. E galera que me procurou quando eu ainda estava no anonimato, né? Não teve essa coisa de a mídia me lançar para a galera vir. Quando algumas pessoas vieram depois desse lançamento na mídia, né? Depois que se teve essa visibilidade. Outro cara que sempre me ajudou desde o primeiro momento que me conheceu é Mário Sérgio. Mário Sérgio me ajudou muito. E também os artistas, alguns artistas aí que já estavam na área aí. Acho que minha primeira exposição mesmo foi a convite de Randismar. Ele me chamou para convidar para expor com ele, fazer uma exposição na época no parque de exposições. Vou citar um cara que bacana demais, foi bacana demais comigo, logo quando eu coloquei minha galeria, que a gente começou na questão profissional e virou uma amizade muito grande. Inclusive, quando eu fui para Ibotirama, foi ele que me convidou, que me hospedou na casa dele. Vinícius, o marido de Mari, que na época trabalhava no Sebrae, foi um cara que me ajudou demais, me acompanhava aqui na minha galeria, né? Estou me projetando aí para abrir ela novamente. Então, assim, essa galera aí tem me ajudado bastante. Do poder público, vou te ser sincero, já tentei alguns editais, já tentei participar de algumas coisas, mas eu não tive um retorno.
Então, assim, para conhecer meu trabalho, tem as redes sociais aí, tem um Facebook, né? Tem o Igor Belchior, tem Belchior Figueiredo também, o outro. Tem o Instagram, também tá como Igor Belchior. Vou deixar o contato aí do celular, é 999998875. Então, 5 noves aí, 8875. E, por enquanto, eu estou expondo na minha casa. Eu moro aqui em Barreirinhas, próximo à casa do marceneiro. Tem um trabalho de tela aqui em casa, também tem uma oficina no fundo da minha casa. A minha casa antiga virou uma oficina. Então, o meio de contato é esse aí. Enquanto a gente não está tendo exposições, a minha casa aqui virou a galeria aí, tá? Fica o convite aí para todo mundo, né? Não só na questão comercial, quiser vir apreciar também, conhecer o trabalho, conhecer um pouco, tá? A divulgação tá à disposição aqui, de todo mundo. Coisa boa, Igor. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui conosco. Ô, Caio, só um minuto. Eu não posso deixar de agradecer também a vocês aí da UFOB, ao Sarau, não só ao Sarau, o pessoal aí envolvido, que eu sempre fui convidado aí para os eventos. Agradecer essa galera aí, agradecer a galera ali também, só relembrando a raia aí, né, do Coisa Nossa ali, que a gente teve envolvido ali, aquela galera do Nego d'Água ali, eu acompanho eventos do Nego d'Água desde criança, então Raquel, Rebeca, Juliana, essa galera toda aí, a própria Rai também, que é um evento que eu sinto saudade pra caramba ali quando eu conheci. Então aquele pessoal também ali, sabe, sempre teve um carinho no meu trabalho também, então posso deixar de agradecer vocês, ao pessoal da UNEB também, que já estive lá expondo algumas vezes, estive estudando também, pessoal lá do Lavoisier, um abraço para Rogério também, que é um cara aí que também sempre me envolveu nas coisas dele, nos projetos dele. Então tem essa turma também. Ai, que massa, Igor. Você falou agora do Coisa Nossa, me deu uma nostalgia também, uma saudade. E assim, é isso. A gente só tem a agradecer mesmo a sua participação aqui e a sua participação em todas as coisas que a gente te chama, né? Que você tá sempre aí aberto a falar sobre arte, a expor a sua voz, né? Através da arte. Muito obrigada mesmo, viu? Valeu, Raia, obrigado. Obrigado a você, ao Caio, ao Marcelo, né? Toda a galera envolvida aí. E parabenizar vocês ao programa. Como eu falei, a gente estava naquele início. Quando é de artista para artista, as perguntas fluem, sabe? Parece que a gente já tem essa sintonia, já conhece o coração um do outro. Então, assim, eu gostei de tudo que foi perguntado aí, de tudo que foi citado, abordado. A questão do cordel também, que o Marcelo jogou aí, que tem que estar sendo enfatizada, que eu não posso esquecer disso, que é um trabalho também que me fez alcançar públicos aí em outros estados. Acho que foi o primeiro trabalho que me fez alcançar público em outros estados, como o Sul e tudo. Acho que foi o cordel. Então, essa gratidão também aí por tudo isso. Valeu demais, Igor. Sinta-se sempre parte da nossa família, da família Sarau da Lua Cheia, da família Rádio Sarau. Você está conosco desde o começo, como a Rai falou muito bem. Sempre atendeu aos nossos convites, aos nossos chamados, sempre foi parceiro. E tem um trabalho, gente, incrível. Quem ainda não conhece o trabalho do Igor Belchior, conheça. A gente vai também colocar os links, né, na nossa página para ter acesso ao trabalho do Igor. É um trabalho incrível, assim, que eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo agora, que não conhece ainda, vai se admirar ao conhecer a qualidade e a diversidade do trabalho do Igor. Para nós é uma honra, Igor, ter você aqui. É um grande prazer, uma grande honra. E ficamos muito felizes com a sua participação. Só temos mesmo a lhe agradecer e esperamos contar com você em outras oportunidades também. Um grande abraço, meu querido Igor. Joia, valeu, cara. Obrigado mais uma vez a sua pessoa aí. Você é uma pessoa maravilhosa, cara. Você é um cara muito bem querido aí por todo mundo que te conhece, né? Todo mundo que chegava falava, não, o cara aí é 10, é um cara sabe? Um cara que vale muito a pena você
você ter esse contato. Andréa mesmo, acho que a primeira pessoa que me falou realmente de você, assim, na época foi a Andréa. E também um pessoal que já tinha participado de alguns eventos com você, né, sempre me citava muito. Não, o pessoal ali é realmente um pessoal que respira cultura. Então, sabe, me acrescentou muito, me acrescentou muito essa amizade nossa aí. Estou grato aí por isso. Aproveitar para mandar um abraço, então, para a Andréa Nader, nossa amiga, né? Que realmente eu me lembro que ela foi quem me apresentou a você. E aí a gente conseguiu, a partir disso, fazer várias parcerias aí. Espero que venham muitas outras, né? Beijo, Andréa. Muito bacana, muito bacana. E o tempo voa, né? Quando o papo flui assim, dessa maneira. Eu gostei bastante. Igor, muito obrigado por participar do nosso podcast. Como a Rai falou, sempre muito prestativo, muito disposto a participar. Isso é motivo de muita alegria. E como já foi citado, né? Quem tiver interesse em conferir um pouquinho mais, tem as redes sociais, Belchior Figueiredo no Facebook. E é isso aí. Sinta-se à vontade para estar conosco na Rádio Sarau. Joia, meu amigo, prazer. Muito obrigado, Marcelo. Você também é um cara que eu tenho um carinho muito grande, pessoa como artista. E a gente tá aí, né? A gente tá aí, tô preparando algumas coisas novas aí. Quando a gente puder fazer os eventos aí, quero estrear algumas coisas no Sarau, né? Coisa que eu tô guardando realmente para esses eventos aí, esses eventos presenciais do Sarau. Então a gente vai seguir agora falando de amor, né, falando de paixão, um sambinha maravilhoso, um pagodinho, né, da Bela. Bela eu conheci no começo da pandemia também. Ela fez uma ação junto com outras empreendedoras e aí, desde quando eu conheci ela, eu me apaixonei por Bela, pela música. É uma mulher que está fazendo sua história aqui na região, né? Ela tem uma escola de música, Toque e Cante, junto com o Augusto, que participou do nosso episódio anterior do podcast. E aí eles estão com essa escola de música e Bela canta pagode e samba. Então é uma mulher aqui na região que canta pagode e samba de uma forma maravilhosa e linda. Então vamos escutar a Bela.
vou me calar, mas dessa vez não posso guardar. Toda hora eu te admiro, toda hora eu te respiro. Acho que é paixão. Será que é amor? Parece muito mais. Meu anjo, minha flor, minha canção de paz. A luz do teu olhar clareia meu viver. Não posso mais ficar sem você. Não deixa o nosso desejo virar poeira, um oceano de amor que não pode secar. Minha paixão eu te juro é pra vida inteira, e você pode usar, abusar de me amar. Não deixa não deixa o nosso desejo virar poeira, num oceano de amor que não pode secar. Minha paixão eu te juro é pra vida inteira, e você pode usar, abusar de amar. E você pode usar, abusar de amar. E você pode usar, abusar de amar. Maravilha, Raia, e a participação da Bela. E caso queiram conferir um pouquinho mais o trabalho da Bela e também do Augusto, que tem contribuído conosco aí na Rádio Sarau, tem um Instagram, Toque Cante Escola de Música, e a primeira aula ela é experimental, gratuita, sem nenhum compromisso. Vocês vão lá. Tem aula de canto, inclusive eu vou marcar minha aula de canto, viu, Bela? Porque tocar, o Igor falou, mas você tem vontade de tocar o violão, a gente pode ver também as aulas, viu, Igor? Aula de violão, violino, cavaco, bateria, piano. Então, assim, a escola de música mais completa da região oeste. Toque Cante Escola de Música, tem o Instagram, Facebook, convido vocês a conferirem. Fica ali na Rua São Francisco, na Sandra Regina, na frente da Barreiras Instrumentos. Então, vamos lá conferir a Toque Cante. O Papo Reto é aquele nosso recado que a gente quer dar, alguma coisa que a gente quer soltar, Igor, de dentro, assim, alguma coisa, algum grito que está preso, algum comunicado, alguma poesia, enfim, é bem livre, é como se fosse um microfone aberto, certo? Para a gente falar o que gostaria de falar, assim. Bom, então eu vou começar falando do Papo Reto aqui, para essas pessoas que estão indo vacinar e querem escolher a sua vacina. Me poupa, meu anjo. Você vai para um carnaval e não tá nem aí para onde você tá passando a mão e colocando na boca. Então, aceita a vacina que tiver, fica feliz, se vacine, por favor, quando chegar a sua vez e não vai escolher vacina. E entender que quanto mais a gente se vacinar, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, a gente diminui tudo isso, todo o vírus, a contaminação. É óbvio que a vacina não te impede de pegar o coronavírus e não te impede de transmitir. A vacina ela vai te ajudar a você não precisar de tratamentos, precisar se internar e agravar a sua situação. Então, por favor, vá se vacinar para a gente acabar logo com essa miséria de pandemia, para a gente poder se encontrar, estar junto, festejando e vivendo a vida, porque o número de casos de morte só aumenta e a gente está aqui tentando levar a vida de uma forma menos pesada, só que é muito difícil porque tem pessoas morrendo. Então, por favor, você que tem a sua chance de se vacinar, vá no postinho, fecha sua boca quando for perguntar de vacina, só vira o braço e aceita, tira seu selfie e posta. No mais, fora Bolsonaro. É porque se não postar não faz efeito, né, Rai? Tá, não faz efeito. Então vá lá, poste sua foto e é isso. E viva o dado recado, viu? Um excelente e importante recado aí no nosso Papo Reto. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. E esse foi o nosso terceiro episódio da
Rádio Sarau, e reforço o convite a você, amigo e artista. Estamos aqui com o palco aberto para dar visibilidade a vocês por seu trabalho e seus projetos. E eu gostaria de agradecer novamente ao Igor e a todos os participantes da nossa nosso terceiro episódio e dos anteriores também, e com a expectativa aí de manter vivo esse trabalho aí da Rádio Sarau. É isso aí, grande abraço. É isso, então. Um beijo para vocês. Fiquem bem, se cuidem, continuem usando máscara e a gente se vê nos próximos episódios. Entra lá no nosso Instagram, @saraudaluaUFOB, para ter mais informações, conhecer um pouco mais de tudo que está acontecendo por aqui, viu? Um beijo e até a próxima. Valeu, galera do Sarau da Lua Cheia, da Rádio Sarau, né? Como estamos agora. Nós vamos então ouvir um pouquinho mais do trabalho que acabou de sair do forno, do Maurício, nosso amigo, parceiro, Maurício Faísca, agradecendo ao Maurício pela confiança, pela parceria de trazer o seu EP Águas que Lutam, que inclusive é filho, né, do espetáculo Águas que Lutam, que aconteceu também aqui na cidade de Barreiras. Mas o Maurício vai falar um pouco mais desse projeto, que já está disponível em todas as plataformas digitais de streaming. Então a gente vai ouvir um pouquinho o Maurício falando sobre esse projeto Águas que Lutam, sobre esse lançamento do EP Águas que Lutam, e na sequência vamos ouvir uma música desse EP chamada Unidos pela Paz, uma música muito forte, muito importante, fala de coisas muito importantes, dá recados importantes nesse momento que estamos vivendo. Um abraço a todo mundo, até o próximo episódio da Rádio Sarau, valeu pela participação de todos os artistas, em especial nosso amigo Igor Belchior pela entrevista. Valeu, pessoal. Até a próxima. Beijo. Esse EP é um EP emblemático, né, da minha carreira, porque traz canções que foram feitas numa dinâmica de autoconhecimento, de identificação com o mundo, sobretudo com a minha religiosidade, né? Eu sou candomblessista, então ele traz elementos extremamente simbólicos que diz respeito às energias que advêm da natureza e de como eu consigo desenvolver poeticamente, entender e decifrar na minha corporeidade e no meu corpo essa força, né? É um EP que conta com 7 canções, né? Canções que tratam de temas diversos, né? Então é um disco e um EP multitemático e bastante rico melodicamente, né? Bastante criativo, bastante inquietante, porque trata de temas como intolerância religiosa, né? Como religiosidade, trata com um tema como o amor pleno, afetividade, né? Como as nossas crises existenciais no mundo, uma canção chamada Loucura Cotidiana. Então é um disco e um EP que é necessário, é bem contemporâneo, porque ele está tratando de nossas questões atuais e sobretudo numa perspectiva de pandemia. Eu acho que é um bom caminho de transcendência e de refúgio, de afago e de entendimento da dinâmica do mundo. E é importante dizer que Águas que Lutam, ele nasce de um espetáculo de artes integradas que foi estreado no Sesc no dia 29 de novembro de 2019 e que foi recorde de bilheteria na cidade, né? Um espetáculo que tinha acessibilidade. Então esse EP Águas que Lutam, que a gente lança agora em 2021 e que já está em todas as plataformas digitais, é um EP que tem toda uma carga cênica também, porque ele nasce, ou seja, ele é a trilha sonora desse espetáculo Águas que Lutam. Então quem viu o espetáculo, quem curtiu o espetáculo, certamente vai reconhecer muitas das canções que estão nesse EP, dessas 7 canções. Gostaria de agradecer o espaço que vocês estão dando aqui. Acho extremamente importante a ação do Sarau da Lua junto ao Oeste da Bahia, né, da Universidade UFOB, aí, em parceria com os artistas, os agentes culturais da cidade, né, e valeu a força, estamos juntos e colados aí nessas produções culturais do Oeste, porque eu acho que é importante a gente diversificar o que se aprecia, o que se corporifica, o
o que se vê, o que se ouve, né? Porque a formação das nossas emoções estão nessa dinâmica, né? Então, muito obrigado aí a toda a equipe, ao professor Caio, valeu pelo convite, estamos juntos. Adeus, Senhor dos Senhores, adeus, Senhor dos Senhores, eu vou pedir a paz, pedir a paz. Adeus, Senhor dos Senhores, adeus, Senhor dos Senhores, eu vou pedir a paz, pedir a paz. Pro evangélico, católico, candomblessista, pro agnóstico, ateu, judeu, espírita e budista, Eu vou pedir a paz, pedir a paz. para o banda, islamismo e o hinduísmo, Seixelou o confusionismo, santo daime, esoterismo. Eu vou pedir a paz, vou pedir a paz, para que o mundo se torne cada vez mais afetivo e as pessoas parem de olhar pro seu próprio umbigo. Eu vou pedir a paz, pedir a paz, para que a razão seja substituída pelo sensível, a humanidade perceba que o amor é invisível. Eu vou pedir a paz, eu vou pedir a paz. Adeus, Senhor dos Senhores, adeus, Senhor dos Senhores, eu vou pedir a paz, pedir a paz. Adeus, Senhor dos Senhores, adeus, Senhor dos Senhores, eu vou pedir a paz, pedir a paz. É muito ódio, é muita dor, é muito preconceito, é muita ambição, intolerância estampada no peito. É muito ódio, é muito preconceito, é muita ambição, intolerância estampada no peito. Adeus, Senhor dos Senhores, adeus, Senhor dos Senhores, eu vou pedir a paz, pedir a paz. Adeus, Senhor dos Senhores, adeus, Senhor dos Senhores, eu vou pedir a paz. Vou pedir a paz, para que o mundo se torne cada vez mais afetivo e as pessoas parem de olhar pro seu próprio umbigo. Eu vou pedir a paz, pedir a paz, para que a razão seja substituída pelo sensível, a humanidade perceba que o amor é invisível. Eu vou pedir a paz, eu vou pedir a paz. Adeus, Senhor dos Senhores, adeus, Senhor dos Senhores, eu vou pedir a paz, pedir a paz. Adeus, Senhor dos Senhores, adeus, Senhor dos Senhores, eu vou pedir a paz, pedir a paz. Adeus, Senhor dos Senhores, adeus, Senhor dos Senhores, eu vou pedir a paz, pedir a paz. Adeus, Senhor dos Senhores, adeus, Senhor dos Senhores, eu vou pedir a paz, pedir a paz. Este podcast faz parte de um projeto de extensão da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Vem ser artística.